Defenda sua casa. Muitos são os inimigos das famílias hoje em dia. Temos que ter essa consciência e lutar cada dia mais com sabedoria, com estratégia e debaixo da unção do Senhor em prol da salvação dos nossos familiares e da instituição chamada família. Pois há uma sede maligna em destruir o que Deus tanto quer que esteja bem. Quando enfrentamos problemas em nossa casa, logo nós queremos arrumar culpados, logo queremos acusar esse ou aquele do que está acontecendo. E quase nunca tomamos a verdade que há uma responsabilidade em nossos ombros para salvar e proteger a nossa casa de todas as investidas malignas. Ainda mais se somos a autoridade do nosso lar, como o pai ou a mãe. Mas até mesmo os filhos precisam ter essa consciência de guardar e proteger a família. Hoje em nossa devocional, nós vamos falar de um homem chamado Sama. Ele era um dos valentes do rei Davi e colocou sua vida na frente de uma batalha para defender sua casa e todos os seus familiares. Vamos lá então? Bom dia, irmãos, a paz do Senhor Jesus, com muita alegria e muito prazer, pastor Clodoaldo aqui, que alegria estar junto com você. Te peço que se inscreva nos nossos canais, nos acompanhe aí pelo YouTube, também pelo Facebook, pelo Instagram, todos os dias, 6 horas da manhã, uma nova devocional a respeito dos personagens da Bíblia. E hoje nós vamos falar sobre um homem chamado Sama, e o tema da devocional será Defenda sua casa. Segundo Samuel é o texto bíblico, segundo Samuel capítulo 23, versículo 11 a 12. Vamos ler a palavra? Diz assim, olha: depois dele, Sama, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram em Leí, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia de diante dos filisteus. Pôs-se Sama no meio daquele terreno e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. Aleluia. Irmãos e irmãs, estamos aqui já no finalzinho da história do rei Davi. E os povos inimigos, principalmente o povo filisteu, sabendo que Davi já estava velho, pensaram que poderiam invadir as pequenas cidades e propriedades do povo do Senhor. Só que o que eles não sabiam é que Davi havia treinado valentes para defenderem suas casas e famílias, até mesmo com a própria vida. Eles lutariam até morrer para defender suas casas e a terra do povo do Senhor. Foi o caso desse homem chamado Sama. Ele morava pelas terras de uma cidade chamada Leí. E ali havia um campo, uma plantação muito grande de lentilhas, e estava já na época da colheita. Os filisteus chegaram com tudo para invadir aquela terra e saquear a bendita colheita que já estava pronta. O povo amedrontado começou a fugir. Foi então que Deus levantou esse valente chamado Sama, que sozinho pôs-se no meio do terreno com sua espada e defendeu aquela terra, ferindo os filisteus um a um. E nos diz a palavra que Deus efetuou um grande livramento. Glória a Deus. Você consegue perceber aqui o mesmo que eu? Como um homem só conseguiu vencer um exército que estava invadindo a sua propriedade? O povo fugiu com medo, mas bastou apenas um valente se levantar no meio daquele campo para que o Senhor o usasse a dar um grande livramento a toda a sua casa e sua família. Ah, irmãos, Deus só está esperando alguém se levantar. Você seria capaz de se levantar para defender a sua casa? Hoje em dia, você e eu sabemos que nossos inimigos são outros, nossas guerras são outras, mas talvez haja até mais voracidade em destruir nossos familiares e toda a nossa colheita. Nossos inimigos são espirituais, assim nos diz a Bíblia, e precisamos levantar homens e mulheres que se disponham em estar no meio dessa batalha, cheios da unção e do poder do Senhor para desbaratar todos os inimigos que têm vindo contra nós. Vejam, Deus poderia vencer e envergonhar todos aqueles inimigos filisteus sozinho, mas Deus esperou que alguém se levantasse, lutasse e vencesse
todos aqueles malignos. E é isso que acontece, deve acontecer hoje. Deus pode defender nossa casa e a família sozinho, mas Ele resolveu contar com homens e mulheres valentes que se levantam em oração, em jejum e em uma batalha espiritual para dar livramento a todos os seus filhos e filhas. Por isso, levante-se em prol da sua casa, levante-se em prol da sua família, não entregue os pontos, não fuja, não desista de orar e de buscar ao Senhor, não desista de interceder e batalhar espiritualmente. Deus vai te usar para livrar todos os seus entes queridos. Deus vai te usar para expulsar todos os malignos que querem ver a sua ruína e a ruína de toda a sua família. Eu sei que não é nada fácil, irmãos, até porque mexemos com corações das pessoas e muitos não abrem o coração para o Senhor. Estão muito mais abertos para o mal e para outras mazelas. Mas em nome de Jesus, nós devemos continuar a nossa missão de lutar, de batalhar pela nossa casa, pela nossa família, para que o reino de Deus prevaleça em um nome do Senhor Jesus. Vamos então orar por isso? Orem comigo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, agradecido estamos por essa história desse homem chamado Sama, Pai, que se levantou para batalhar pelo campo de lentilhas da sua terra, da sua família e da sua cidade, e ele sozinho venceu, Pai, dezenas de inimigos filisteus que queriam tomar-lhes a colheita. Senhor, assim o Senhor nos ensina que há muitos inimigos hoje em dia tentando roubar a nossa provisão, roubar a nossa prosperidade, roubar a nossa saúde, roubar a nossa família, destruir, Pai, a instituição família, mas nós queremos, em o nome do Senhor Jesus, nos levantar em oração, buscando a sua presença e repreender todo dardo, toda seta, oh Deus, todo dardo inflamado do diabo contra a nossa casa, contra os nossos familiares. Pai, nós reivindicamos a promessa de que nós e a nossa casa vamos servir ao Senhor. Assim diz a sua palavra, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Ó Pai, nós oramos, nós pedimos ao Senhor, salva o nosso lar, salva a nossa família, repreenda os demônios, as forças do mal, os espíritos de enfermidade, de miséria, os ladrões de alegria, ladrões de paz, que tentam entrar sorrateiramente na nossa casa, levando, Deus, ódio, mágoa, briga, drogas, vícios, adultério, prostituição para dentro das famílias. Nós repreendemos isso em nome de Jesus. A nossa casa, a nossa família, a nossa terra, ó Deus, estão todos blindados pelo sangue de Jesus. Há poder no teu nome, ó Deus, e ao nosso redor estão os anjos do Senhor com espadas de fogo desembainhada, repreendendo todo o mal e toda ação maligna. Levanta pelo menos um, Pai, nessa família para lutar, para guerrear e assim vencer essa batalha espiritual. Em nome de Jesus, não deixe o meu irmão e a minha irmã entregarem os pontos, desistirem de orar. Não, Pai, nós vamos continuar. Como diz aqui um pouquinho antes desse texto, Pai, ó Deus, de um guerreiro que lutou até a espada ficar colada na sua mão, defendendo, ó Deus, a causa do Senhor, a causa dos teus filhos. Que assim sejamos nós, ó Pai, para a honra, glória e louvor do seu nome. Não nos deixe desistir. Oramos, colocamos a nossa casa, a nossa família, Pai, a nossa cidade, o nosso bairro, a nossa igreja, Pai, diante das mãos do Senhor. Nada e ninguém vai roubar o nosso campo de lentilhas. Para a glória, honra e louvor do Senhor, nós oramos e já te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, que Deus te dê vitória à sua família. Não perca a sua família para o maligno. Ore, interceda e clame ao Senhor em nome de Jesus, tá bom? Todos os dias, 6 horas da manhã, estamos juntos nas devocionais dos personagens bíblicos. Como eu sempre te peço, inscreva-se aí nos nossos canais, curta e não esqueça de compartilhar com seus amigos e familiares, tá bom? Pastor Clodoaldo aqui, um grande abraço, até amanhã, Deus assim permitindo. Deus abençoe você e a sua família. Tenham todos um bom dia na paz do Senhor Jesus.